Depois da bateria de perguntas que o recrutador faz ao candidato, chega o grande final. Aquele que, em princípio, é o último momento da entrevista antes da despedida, que é o momento em que o recrutador se disponibiliza a responder a alguma pergunta, dizendo: tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? E o recrutador aí dá a liberdade ao candidato de fazer as questões que assim entender. Este momento ajuda-nos a compreender que a entrevista é um fenómeno de mão dupla. É o recrutador e o candidato que tem a oportunidade de se conhecer melhor. Não apenas o recrutador precisa saber quem é a pessoa que em princípio vai contratar, mas o candidato também tem que se sentir confortável em entrar para a equipa. Por isso é que devemos sempre reservar um tempo para pesquisar sobre a empresa, sobre a cultura, os valores, os objetivos e os possíveis desafios daquele cargo, porque é importante sempre estar preparado para responder, para perguntar alguma coisa ao recrutador. Nunca saia dali sem dizer nada, sem questionar nada, porque isso também demonstra talvez algum descaso. Quando você se prepara e faz algumas perguntas, 2, não mais do que 3, você demonstra ao recrutador alguma proatividade, curiosidade, comprometimento e isso é muito bem visto. São características triplamente bem vistas aos olhos do recrutador, porque aí demonstra interesse e é isso que nós queremos. No final do dia é que as pessoas estejam efetivamente interessadas com aquilo que vão fazer. Para ajudar-te nesta pesquisa, eu preparei algumas perguntas que tu podes preparar. Claro que não precisas copiá-las todas, mas se sentir confortável, dou-te essa liberdade. Mas através destas perguntas tu podes te lembrar talvez de outras mais direcionadas para preparares para a tua próxima entrevista de emprego. Eu sou Gláucia Donda, recrutadora há mais de 8 anos, com experiência de trabalho em gestão do capital humano e este é o canal RH. Fica comigo depois da vinheta para perceberes quais são as perguntas que podes fazer. Bem, para te ajudar a estar preparado para o próximo momento, eu preparei algumas perguntas das quais tu podes retirar, aproveitar. Não te esqueças, antes de começares a tirar as tuas notas, subscreve o meu canal, partilha este vídeo, ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas que possam estar a preparar-se para uma entrevista de emprego e certamente este vídeo vai ser muito útil. Não te esqueças que responder esta pergunta com sabedoria pode ser o sinal verde para seres empregue ou até mesmo o sinal vermelho para não seres empregue desta vez. Então presta atenção nas próximas dicas que eu tenho para te dar, aponta, subscreve e bora lá. Então, uma das perguntas que tu podes fazer é: se eu for selecionado, qual será o meu primeiro projeto? Esta pergunta mostra que tu já estás pronto, tu já estás preparado e já, de alguma forma, já vais para casa sabendo que, olha, a tua primeira tarefa vai ser essa. E ainda que tu não estejas assim muito bem preparado, tu vais dar uma vista de olhos nos teus cadernos. Se tens experiência de trabalho, vais-te lembrar um pouco daquilo que já fizeste no passado. Então, o recrutador vai gostar de saber que tu já te estás a querer integrar na cultura organizacional. Às vezes ele não sabe te responder, às vezes esta pergunta deve ser feita para o gestor, não para o recrutador, porque às vezes, depois do processo de recrutamento, depois da conversa com o recrutador, tu ainda tens de ter uma conversa com o gestor, nem sempre, mas quando isso acontece, aí talvez faça sentido fazer essa pergunta diretamente ao gestor e não tanto ao recrutador, porque nem sempre ele sabe quais são os projetos daquele departamento e é super normal que assim o seja. Mas guarda esta pergunta caso utilizes, caso sejas entrevistado pelo gestor. Qual será o meu primeiro projeto caso eu seja contratado? Outra pergunta que tu podes fazer é:
qual será a minha equipa de trabalho? É bom, aí o recrutador também vai apreciar, porque aí tu vais demonstrar que estás preocupado com o tipo de pessoas com quem vais trabalhar, saber quantas pessoas são. Não, é óbvio que o recrutador não te vai dar uma ficha completa da pessoa, mas ele no mínimo vai esperar que tu, no mínimo ele vai ter que te dizer quantas pessoas são, quais são os departamentos, com quem seria o teu team leader, se for assim o caso, o teu líder da equipa, quem é que vai trabalhar contigo de lado ou não, quais são os projetos que eles estão a fazer. E ele vai também, o recrutador vai, em princípio, te dizer qual é o ambiente organizacional daquela equipa. Ele dificilmente vai te dizer que a equipa porta-se mal, que são todos desalinhados. Não, ele vai sempre dizer, não, olha, é uma equipa muito simpática, estão todos muito bem enquadrados, estão todos a dar-se muito bem e de certeza que vão também te receber bem. Em princípio é isso que ele vai dizer, talvez acrescente uma coisa ou outra, talvez retire uma ou outra coisa, mas o mais importante é tu mostrar que estás interessado em conhecer a tua equipa de trabalho. Então, também é um ponto muito, muito positivo tu perguntares com quem eu vou trabalhar, qual é a minha equipa de trabalho. Outra pergunta muito interessante e que aí o recrutador pode de alguma forma estar preparado a te responder é se vocês trabalham com planos de carreira ou se na empresa há uma oportunidade de crescimento dentro da empresa. É quase impossível ele dizer-te que não há, é quase impossível, é praticamente um assassinato ele dizer-te que não, mas ele vai certamente dizer-te que sim, ainda que sejam empresas mais pequenas, há essa obrigatoriedade ou o dever de criar, sim, de haver um plano de carreira para cada função, cada pessoa, porque senão hoje em dia nós temos que ter um departamento que cuida da gestão da carreira de todos os funcionários da base ao topo. Ainda que nem sempre seja possível dar novos cargos, promoções, encontra-se outra forma de dar benefício às pessoas, dando-lhe as oportunidades de sentirem que estão a crescer profissionalmente. Quando são empresas pequenas, às vezes é um pouco mais difícil dar-lhes cargos, porque são funções muito específicas, são poucas pessoas, talvez não justifique. Quer dizer, é importante que tu consigas perceber do recrutador ali pontos-chaves e apontares, que não tem mal algum, apontares e levares essa informação para casa, cozinhá-la bem, para caso sejas contratado, tu já no primeiro dia já saberes como é que deves proceder. O recrutador também vai apreciar, é uma pergunta muito, muito boa, que muita gente utiliza e por isso tu também podes fazê-lo. De certeza que vais ter uma resposta muito boa, muito prática do recrutador. Mais uma pergunta que eu tenho, que é a penúltima. Eu preparei aqui 7. É a penúltima pergunta que eu tenho para vocês. Caso eu seja contratado, qual será a minha rotina de trabalho? Esta também é uma pergunta que tu podes fazer diretamente ao gestor. Ele é que vai ter a capacidade e a possibilidade de te responder diretamente. Olha, as tuas tarefas diárias são estas, estas, estas e estas. Porque há um planeamento, né? Há um plano de atividades que não está na descrição de vagas. Isso já é uma questão muito mais interna. Mas se tu perguntar diretamente a ele, ele vai ver que tu estás realmente interessado na vaga e queres estar preparado mais uma vez para quando fores começar. E aí tu próprio já podes planear a tua própria rotina de trabalho baseando nas tarefas que o gestor te apresentou. Isso é muito bom, ajuda também a facilitar a tua integração logo no início e tu já vais trabalhando com aquilo que foste, com todos os insights que recebeste durante a entrevista de trabalho. E a última pergunta, muito, muito boa, muito pertinente, que podes fazer é quais serão os próximos passos do processo seletivo?
Às vezes as pessoas têm medo de perguntar porque pensam, ai não, este aqui já está com rapidez, está com pressa de receber o sim ou não. Não se preocupem, é uma pergunta natural, porque aí ajuda-vos a perceber o tempo de espera para a resposta, para o feedback final. Às vezes tu ainda só estás no primeiro passo da entrevista e ainda tem 2 ou 3. Além desses 2 ou 3 passos que tens que chegar, que ainda tem mais pessoas que devem ser entrevistadas. Então aí tu de alguma forma já fazes o horizonte temporal de quantas semanas, quantos dias tu ainda vais precisar esperar para ter uma resposta. E estas foram as 7 que eu preparei, mas eu tenho uma bónus que me lembrei agora, que também posso partilhar convosco, que seria quanto tempo devo esperar pelo feedback? Sim, esta também é uma pergunta que as pessoas têm muito medo e eu vou fazer um vídeo especial só para vos explicar sobre ela, mas vocês podem se a perguntar quanto tempo eu devo esperar pelo feedback, porque é normal, as pessoas têm que se preparar, têm que saber se devem contar com aquela entrevista, ou se devem continuar à procura, ou se depois de quanto tempo devem desistir de esperar, porque muitos recrutadores não dão feedback depois que terminam o processo de recrutamento, contratam alguém e nem dão feedback aos outros candidatos. Então tu já sais dali com alguma orientação, sabendo que no período de X tempo eu vou esperar. Se depois daquele X tempo não me disserem nada, das duas uma, ou tu podes contactar o recrutador pela mesma via que ele te contatou. Se for por telefone, envia uma mensagem. Se for por e-mail, também escreve um e-mail pela mesma forma que ele contatou. Tu fazes a pergunta com muita educação, ou então simplesmente não fazes pergunta nenhuma, dás o dito pelo não dito e procuras outras oportunidades de emprego. Aí é uma escolha tua, mas para tu tomares essa decisão, tu precisas ter um horizonte temporal. Quanto tempo eu posso esperar? Então podes, sim, esta é a minha resposta bónus para ti, e eu espero que tenhas apreciado estas 7 mais 1 7 mais 1 que eu dei hoje para vocês. Espero que tenhas aproveitado. Não te esqueças, pergunta sempre. Nunca vais para uma entrevista de emprego sem ter 2 ou 3 perguntas preparadas, porque senão vai demonstrar descaso. Perguntas bem feitas, perguntas bem elaboradas podem dar a entender ao recrutador proatividade e comprometimento. E são características que são muito importantes tu apresentares na entrevista de emprego. Então, o meu vídeo de hoje terminou. Eu espero que tenhas aprovado, que tenhas gostado. Se vais para uma entrevista de emprego, eu desejo-te a maior sorte, que corra tudo bem, tenha calma, vê todos os vídeos que eu já publiquei aqui. Se tiveres dúvidas, faz um comentário, eu vou responder o mais rápido que conseguir. E depois também, se por acaso passaste por uma entrevista e não correu muito bem, ou correu muito bem, diz aqui o que é que aconteceu e eu vou tentar ajudar nos próximos vídeos. Eu espero por vocês nos próximos vídeos. Não se esqueçam de partilhar, de colocar um gosto, subscrever se ainda não estás subscrito, e eu espero por vocês no próximo vídeo. Até já!